Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson Damasio, professor de língua portuguesa, e nós estamos trabalhando com vocês que estão na primeira série. Nós temos alguns objetivos nas nossas aulas, na nossa aula de hoje. Quais são os nossos objetivos? Diferenciar as oxítonas. Lembram das oxítonas da aula passada? Recebe acento lá na última, sílaba tônica é a última. Paroxítonas e proparoxítonas. Refletir sobre a transcrição da linguagem oral. Tudo isso é o que nós vamos ver na aula de hoje. E para a gente começar já nos esquentando, nós vamos fazer um quiz bem rapidinho. Qual gênero textual não faz parte do meio jornalístico? Essa é bem fácil, mas nós temos aqui 4 alternativas. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura e a gente já volta com a resposta. Até já! Então, pessoal, chegou à conclusão? Bom, essa não teve segredo, né? Quais eram as nossas alternativas? Carta do leitor, artigo de opinião, poesia e reportagem. Qual dessas que não vai fazer parte do meio jornalístico? É claro que é poesia. Você até pode encontrar uma poesia num jornal ou numa revista, mas não faz parte desse meio jornalístico, ok? Temos aqui um textinho. Estamos doentes. Quem escreveu foi um tal de Flávio Jaime, no dia 14/4/2020, às 14h37 foi o tempo que foi postado. Pergunta para a gente refletir. Quem está doente? De acordo com a data, olha só, abril de 2020. De acordo com a data, a qual doença o autor se refere? O que será que ele está querendo dizer? O mundo está doente. O homem está doente. O Brasil está doente. O que será que é essa doença? Qual doença que ele está querendo dizer? E nós estamos doentes. Está dizendo lá, estamos doentes. Vamos refletir agora? Por que o autor escolheu períodos curtos? Lembram? Período, letra maiúscula, até o ponto final, ponto de exclamação.
Interrogação. Por que houve a repetição da palavra doente? O autor está incluído nessas afirmações? Vamos refletir? Vou deixar vocês pensando um pouquinho para aí nós fazermos um quiz. Vou dar um tempinho para vocês refletirem. Pensem bem. Por que será que o autor escolheu períodos curtos? Por que houve a repetição da palavra doente? O autor se inclui ou não nessas afirmações? Um tempinho para vocês refletirem, para a gente conversar a respeito dessa nossa reflexão. Até já! Então, conseguiram chegar a alguma conclusão? Vamos ver, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por que o autor escolheu períodos curtos? O período da letra maiúscula até lá, o ponto final, o período curto, ele faz com que a minha leitura seja ágil. Então ele afirma, estamos doentes, o mundo está doente, o Brasil está doente. Então faz com que essa leitura seja mais ágil. E a repetição da palavra doente, 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 doente. Por quê? Para enfatizar essa situação. De acordo com ele, essa doença diz respeito a nós pessoas que estamos habitando esse nosso planeta. E o autor está incluído? Quando ele diz estamos doentes, quem está doentes? Nós. E nós é o eu e mais alguém. Ou seja, é claro que o autor está incluído nessa reflexão, nessas frases que ele colocou. Agora, um quiz para vocês.
Nos períodos apresentados, aqueles períodos, há predominância de monossílabos tônicos, todas as palavras são oxítonas, temos 3 oxítonas e temos 4 oxítonas. Vou deixar para vocês o período, os períodos que nós estamos falando aqui para ficar mais fácil para vocês. Sugiro, copiem quais são as alternativas, copiem as alternativas que você tem, para que você, quando estiver no seu período, lendo os períodos, fique mais fácil para você chegar na resposta. Vou deixar um tempinho para vocês fazerem a cópia dessas alternativas e já coloco os períodos para vocês fazerem a análise. Até já! Então, copiaram ali as alternativas? Aqui está os períodos que nós vamos analisar, aquele que tinha lá no início. O mundo está doente, o homem está doente, o Brasil está doente. Tudo bem. Vou deixar um tempinho para vocês irem analisando, lembrando que o que vocês precisam fazer, o que vocês precisam fazer? Encontrar ali nas suas alternativas algo que seja coerente, ok? Um tempinho para vocês analisarem e ver se vocês conseguem chegar ao resultado. Até já!
E aí, pessoal, conseguiu analisar ali as nossas palavrinhas para ver se a gente consegue chegar a um resultado? Trouxe aqui para vocês de uma maneira mais simples para a gente entender. Então eu tenho, ó, colorido estão as minhas sílabas tônicas. Vejam que eu tenho cor azul e cor vermelha, tá? Cor azul e a cor vermelha. Por que será que elas estão diferentes? Porque eu tenho locais diferentes de sílabas tônicas para ficar mais fácil da gente contar. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 que estão pintadas em azul. E depois 1, 2, 3, 4 que estão pintadas em vermelho. Vamos ver? Tenho lá a predominância de monossílabos tônicos. Não, a gente nem tinha monossílabo tônico. Lembra o monossílabo tônico da aula passada? Todas as palavras são oxítonas? Não, não são oxítonas, porque nós tínhamos duas cores. Temos 3 oxítonas ou temos 4 oxítonas? Lembra que nós pintamos de vermelho? Temos 4 oxítonas. Resposta correta do nosso quiz. E continuando o nosso texto daquele nosso autor, não estou falando de doença do corpo, estou falando de outro tipo de doença, daquela que faz com que nos tornemos egoístas, daquela cujo principal sintoma é a falta de empatia e de amor ao próximo. Vamos refletir um pouquinho? Quais são as marcas linguísticas, ou seja, quais são ali as minhas pistas, tá? Que confirma que o autor também faz parte do texto. Vou deixar o textinho aqui para vocês relerem e aí nós vamos rever o nosso exercício para saber se a gente chega a essa conclusão. Lembrando, ó, quais são as marcas linguísticas que confirma que o autor também faz parte do texto. Quais pistas eu encontro dizendo que ele faz parte do texto? Um tempinho para vocês pensarem e a gente volta a conversar sobre isso. Até já! Então, pessoal, conseguiu encontrar ali as minhas pistas de que o autor faz parte também do texto? Vamos ver? Tenho o quê? Estou de novo, nos tornemos. Quem estou? Eu estou. Quem que vai se tornar?
nós. E quem é o nós? Eu e mais alguém. Então, o que nós temos? A participação do meu autor no texto. O texto feito em primeira pessoa. E agora um desafio. Na oralidade, qual palavra muitas vezes se torna um monossílabo tônico? Esse a gente vai fazer juntos, ok? Qual palavra do nosso texto se torna um monossílabo tônico? Olha que fácil que é. Tenho aqui, novamente, o meu texto. Nós vamos recortar esse texto aqui, porque daqui para baixo nós não vamos ter esses monossílabos tônicos e a gente vai pensar só neste início aqui. Neste início, qual palavra poderia ser um monossílabo tônico? Ó, lembrando, na oralidade. Oralidade, aquilo que a gente conversa. Nem sempre aquilo que a gente fala, a gente pode escrever. A gente tem que pensar sempre sobre isso. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem. Um tempinho bem curtinho, tá? E aí, pessoal? Conseguiu encontrar esse meu monossílabo tônico que tantas vezes a gente fala? Vamos ver? Olha só. Não tô falando de doenças do corpo. Tô falando de outro tipo de doença. Na fala, a gente não acaba trocando o estou pelo tô, certo? Então, tenho aqui o tô como seria um monossílabo tônico na minha oralidade. E um quiz para vocês. Em qual esfera de circulação social a linguagem oral transcrita é melhor recebida? Ou seja, onde que a linguagem oral transcrita ela vai ser melhor recebida? Será na jornalística, na literária, na jurídica ou mesmo na imprensa? Um tempinho para vocês responderem a esse quiz que está ficando cada vez mais fácil e a gente já volta. Então, pessoal, ficou com alguma dúvida com relação a esse quiz? Acredito que não, né? Nós temos o quê? Na linguagem literária, muitos textos literários, que acabam passando para a escrita a forma oral, para tornar o texto talvez até mais próximo do leitor. Bacana, né? Continuando o texto, nós temos:
Esta doença mata mais que uma pandemia global, mata mais que um vírus ou que uma bactéria, mata mais que bala de revólver, diria a Dona Irã Barbosa. Esta doença não se previne com vacina ou se combate com máscaras. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma atividade bem simples. Você vai copiar um trecho do texto e retirar todos os monossílabos que existem nesse trecho que você vai copiar, certo? Ou seja, eu vou copiar o texto e vou tirar os monossílabos. Os monossílabos tônicos ou não, tirem todos os monossílabos, certo? Vou deixar o texto aqui para que vocês façam a cópia retirando o monossílabo, tá? E a gente já volta para dar continuidade na nossa atividade.
Então, acredito que já deu tempo de vocês fazerem ali as cópias retirando o monossílabo e vocês devem ter chegado a este resultado. Ó, esta doença mata, uma pandemia global, mata vírus, uma bactéria, mata bala, revólver, diria a Dona Irã Barbosa, esta doença previne, vacina, combate e máscaras. Vejam se foi esse resultado que você chegou. Agora, nós vamos precisar de 3 lápis de cores diferentes, certo? O que nós vamos fazer? Você copiou o seu texto e agora você vai pintar as palavras que possuem a mesma sílaba tônica de uma cor. Então, você vai ter 3 lápis de cor. Nós vamos ter que procurar a sílaba tônica da palavra e pintar. Se a outra palavra que você encontrar tiver a mesma sílaba tônica, você pinta também da mesma cor. Se for sílaba tônica diferente, você vai pintar de uma outra cor. Quer ver um exemplo? Olha só. Brasil, última sílaba tônica. Escolhi aqui a cor azul. Doentes, eu tenho a penúltima sílaba tônica. Vou pintar de verde. Depois eu tenho máscaras. Tenho a minha antepenúltima sílaba tônica. Vou pintar de vermelho. Então, você vai fazer a pintura das suas palavras de acordo com as sílabas tônicas. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, para a gente chegar ao nosso resultado. Então, pessoal,
Perceberam que a maioria das palavras ficaram em verde? Tenho somente duas em azul e uma em vermelho. Aproveitando a que está em azul, Adoniran Barbosa é um compositor. Então, Mata, Bala, Revolve faz parte de uma letra de música composta pelo Adoniran Barbosa. E agora, qual cor que predominou? Qual é a sílaba tônica dessas palavras? Vou deixar vocês voltarem ali no texto de vocês. Percebam qual é a cor que predominou. Obviamente que a gente já viu que é a verde, mas qual é a sílaba tônica dessas palavras? Um tempinho para vocês pensarem. Pensem bem, se a maioria já é a cor verde, se você encontrar uma sílaba tônica, você não precisa contar todas as sílabas tônicas que estão em verde, que serão as mesmas, certo? Então, pessoal, vocês devem ter chegado à conclusão de que o que vocês têm é a penúltima sílaba tônica que mais aparece. E quando nós temos a penúltima sílaba tônica que mais aparece, nós chamamos paroxítonas. E nós temos que lembrar que nem todas as paroxítonas são acentuadas. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem esta informação no caderno e a gente já vai a algumas dicas para você não confundir a acentuação. Copiaram a informação, pessoal? Agora, nós temos assim, as paroxítonas, elas têm uma imensa quantidade de letras que finalizam e elas são difíceis de serem memorizadas. Então, nós vamos dar uma dica bem simples. Vocês viram as oxítonas na aula passada e você já sabe quais são as oxítonas que vão acento. E funciona da seguinte forma. Quando uma vai acento, a outra não vai. Olha só. Quando uma recebe o acento, a outra não vai receber. Uma o quê? Uma oxítona e uma paroxítona. Tenho aqui dois exemplos para vocês. Está é uma oxítona terminada em A. Se eu tenho a palavra esta, eu tenho uma paroxítona. Termina em A. Se uma vai acento, a outra não vai. Tenho amém, é uma oxítona. E depois eu tenho amém, é uma paroxítona. Se uma vai acento, a outra não. Lembrando que nós sempre falamos das finalizações.
Então, dica para vocês, voltem à aula anterior, procure ali nas suas anotações quais são as oxítonas que vão acento, que você já sabe, se for paroxítona, aquela não vai acento, ok? Depois nós temos mais uma regra que é quando eu tenho a antepenúltima sílaba tônica. Esta antepenúltima sílaba tônica nós vamos chamar de proparoxítonas. E as regras das proparoxítonas são bem fáceis. Ó, última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Tá vendo que ela tem um acento? Por que ela tem um acento? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas sem exceção. Qual é a regra das proparoxítonas? Todas as proparoxítonas são acentuadas. O que nós vimos hoje? Nós vimos sobre a acentuação das paroxítonas. E vimos também que algumas palavras elas vão mudar de sentido, tendo acento ou não. Então, muito cuidado na hora de nós escrevermos e sempre relembrar aquela regrinha para vocês não confundirem. Se uma oxítona vai acento, quer dizer que a paroxítona não vai acento. Você sempre vai lembrar de quem? Da finalização das palavras, ok? Até mais, até a próxima aula. Muito obrigado.